Saúde, irmãos, com a graça e a paz de Cristo Jesus. Novamente é um prazer para mim voltar aqui. Quero agradecer novamente a João pela confiança. E o meu desejo é o de sempre, que o Senhor, pela sua palavra, nos edifique, fale conosco, nos faça nos constranger nos nossos pecados. Irmãos, eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias de um texto de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1. Irmãos, uma das perguntas mais conhecidas por todos nós, que somos presbiterianos, é aquela que nós encontramos no nosso breve catecismo, a primeira pergunta: qual é o fim principal da existência do homem? A resposta para essa pergunta, irmãos, também nos é muito familiar. Depois o breve catecismo diz o seguinte, quando responde essa pergunta: o fim principal da existência do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Eis aqui então a finalidade, irmãos, para a qual todos os seres humanos existem, saibam eles disso ou não. No entanto, uma pergunta pode ser feita por todos nós aqui: seria realmente possível aos homens pecadores viver para a glória de Deus, alegrando-se nele para sempre? Ou isso não passa de uma ideia abstrata, algo que é bonitinho demais apenas nas palavras e na teoria, mas que não pode ser vivenciada na vida prática? E mais, se isso é possível, se viver para a glória de Deus é algo realmente possível aos homens, como é que nós podemos fazer isso? Para responder estas perguntas, irmãos, eu acredito que o apóstolo Paulo ele tem muito a nos ensinar. Não somente pelo seu discurso, não somente pelas suas palavras, mas especialmente por aquilo que o apóstolo Paulo vivia na prática. Nós estudaremos o capítulo 1 de Filipenses, dos versículos 18, parte B. Eu queria começar da parte B do verso 18, ao verso de número 30. Mas para iniciar, irmãos, nós leremos apenas da parte B do verso 18 ao verso de número 21. Então façamos a leitura do texto. Filipenses 1, da parte B do verso 18 ao verso 21, e o texto sagrado diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oremos. Senhor, nós queremos mais uma vez, pela assistência do Teu Santo Espírito e pela justiça que nós encontramos no Teu Santo Filho Jesus Cristo, te pedir que o Senhor, por meio da Tua palavra, nos oriente, nos exorte, nos faça, Senhor, constranger-nos por causa dos nossos muitos pecados. Que a Tua palavra nos faça hoje, novamente, Te amar mais. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu bendito Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último sermão que vocês ouviram, baseados no texto de Filipenses, capítulo 1, dos versos 12 ao 18, acredito que foi esse texto, uma das coisas que ficaram claras foi a forma como o apóstolo Paulo enxergava a sua própria vida. O apóstolo, ele realmente olhava para a sua vida
olhava para tudo aquilo que acontecia pelas lentes de Deus, não meramente por sua própria ótica, mas pelas lentes de Deus. E sim, isso faz toda a diferença para vivermos para a glória do Senhor. Conforme escreveu o apóstolo, no texto que vocês ouviram na semana passada, a sua prisão havia contribuído para o progresso do Evangelho. Realmente, irmãos, quando olhamos para uma fala desta, dificilmente nos encaixaríamos e diríamos o mesmo que Paulo disse. Olhar para uma situação contraditória como o fato de estar preso e dizer que a prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. Ou seja, ao invés de o apóstolo ser tomado pelo sentimento da murmuração, como geralmente todos nós fazemos quando coisas negativas acontecem na nossa vida, o apóstolo ele dá sinais claros de alguém que de fato vivia sabendo que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É exatamente, irmãos, então, por causa desta perspectiva de vida do apóstolo, que nós podemos entender o porquê dos teólogos denominarem o texto de Filipenses, na verdade, todo o livro de Filipenses, como sendo a epístola da alegria. É esse tipo de alegria que os teólogos analisam quando chamam a carta de Filipenses de a epístola da alegria. Mas hoje, irmãos, no nosso texto, nós veremos o apóstolo Paulo compartilhar o seu próprio coração com os irmãos filipenses. Do mesmo modo que amigos fazem uns com os outros quando compartilham os seus sentimentos, o apóstolo Paulo vai aqui também dizer para os filipenses aquilo que está se passando no seu próprio coração. Na verdade, ele compartilha com eles, irmãos, qual era a expectativa do seu próprio coração com relação ao futuro, particularmente com o resultado do seu julgamento que estava prestes a acontecer. Então, irmãos, não somente isso, para entrarmos no nosso texto aqui, nós veremos na passagem de hoje também a clara preocupação do apóstolo Paulo com o avanço na fé dos irmãos filipenses. É isso que nós veremos no nosso texto. E é por isso, irmãos, que eu denominei o seguinte tema para nós estudarmos juntos hoje: vivendo para a glória de Deus. Esse será o nosso tema, vivendo para a glória de Deus. Mas as perguntas, irmãos, que nós podemos fazer aqui para tentarmos identificar o que seria viver para a glória de Deus na vida do próprio apóstolo Paulo, a pergunta que deveríamos fazer é a seguinte: quais são as características de alguém que vive para a glória de Deus? Eis a pergunta que tentaremos responder nos 3 pontos de nosso sermão. Quais são as características de alguém, de uma pessoa que vive para a glória de Deus? Então, o nosso sermão, como já falei, será dividido em 3 pontos. E em primeiro lugar, irmãos, nós veremos dessa última parte do verso 18 ao verso 21, que aqueles que vivem para a glória de Deus desejam que Cristo seja glorificado. Eis a primeira característica daqueles que vivem para a glória de Deus. Eles desejam que Cristo seja glorificado. Irmãos, o que nós lemos na última frase do verso 18 é crucial para que nós possamos então enxergar essa primeira característica na vida do próprio apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta. Veja, por exemplo, na verdade, veja novamente o que ele diz na última frase do verso 18. Ele escreve assim: de fato, continuarei a alegrar-me. O sentimento do apóstolo Paulo, irmãos, aqui fica estampado para todos nós nessa última frase do verso número 18. As suas palavras, na verdade, elas não nos deixam dúvida do que se passava no coração do apóstolo Paulo. Mesmo diante das grandes aflições, o apóstolo Paulo, ele estava alegre. Novamente eu posso citar: não é à toa que os teólogos denominam o livro de Filipenses como a epístola da alegria.
Não é à toa que vocês estão estudando a alegria triunfante. O apóstolo Paulo está preso, mas ele decide se alegrar. É o que nós vemos nesse verso número 18. Então aqui, irmãos, é como se o apóstolo Paulo dissesse algo mais ou menos assim: mesmo estando preso, o Cristo que tão diligentemente sirvo, Ele mesmo cuidará de mim. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente essas palavras. Mas a pergunta que todos nós deveríamos fazer, irmãos, a essa altura é a seguinte: quais são as razões que levaram o apóstolo Paulo a decidir continuar se alegrando? O que estava se passando no seu interior para que ele realmente decidisse se alegrar, mesmo estando preso? A resposta, irmãos, pode ser encontrada por nós no verso número 19. Veja o que ele diz. Ele escreve assim: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Eis aqui, irmãos, então, a razão do contínuo contentamento do apóstolo Paulo: as orações dos irmãos filipenses e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Comentando esse texto, irmãos, William Hendrickson, ele escreve qual era a razão da alegria do apóstolo Paulo. Ele diz assim: Paulo é o preso otimista, não somente porque sabe que suas prisões são para o progresso do Evangelho, como vocês ouviram na semana passada, mas também porque está profundamente convencido de que Cristo será glorificado em sua pessoa, tanto se for posto em liberdade, como se for condenado à morte. É isso que o apóstolo Paulo então está pensando. Então, irmãos, é isso que ele tem em mente: a glória de Cristo Jesus, independentemente do resultado do seu próprio julgamento. No entanto, irmãos, é importante nós destacarmos uma coisa aqui. Mesmo sem saber o que o futuro lhe traria, Paulo ele está confiante de que seria liberto da prisão. E eu queria verificar isso com você. Eu queria dar um leve spoiler do que vocês ainda vão escutar no capítulo 2. Mas eu peço que, por favor, você abra, veja o que diz o capítulo 2, versículos 23 e 24 desse mesmo livro de Filipenses. Veja a confiança de Paulo. Qual era a sua confiança? Capítulo 2, versículos 23 e 24. Ele esperava isso. Portanto, é ele, no caso Timóteo, quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, irmãos, eis a esperança de Paulo, eis a confiança que o apóstolo Paulo tinha de que Deus haveria de lhe dar um veredito favorável naquela situação que ele esperava. Ele estava confiante de fato, irmãos, na sua libertação. É por isso que eu quero que você volte novamente para o verso número 19 e veja, é esta a razão do apóstolo Paulo dizer no verso 19: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Novamente, irmãos, outra pergunta pode ser feita por nós aqui. O que seria este auxílio do Espírito de Jesus Cristo que o apóstolo Paulo se refere no verso 19? Do que é que o apóstolo está falando aqui? Um outro comentarista nos ajuda a achar essa resposta quando diz: a ajuda do Espírito é nada menos que o poder de Cristo disponível para o seu povo quando estes oram. Este é o auxílio do Espírito de Jesus Cristo aqui. É um auxílio que provém do resultado da oração. Os filipenses claramente estavam aqui, conforme nós iremos ver melhor mais na frente. Eles oraram pelo apóstolo Paulo. Então é com este auxílio que Paulo contava. A oração dos irmãos filipenses faria com que o Espírito de Jesus Cristo lhe auxiliasse. Porque é isso que a oração faz, irmãos. E perceba,
conforme vocês também já ouviram, no versículo 4 desse mesmo capítulo 1 de Filipenses, é o apóstolo Paulo quem ora por eles. Agora no nosso texto, são os filipenses quem oram por Paulo. Porque é assim que deve acontecer, irmãos, e funcionar na igreja. Essa deve ser sempre a dinâmica da oração. Uns oram pelos outros. Todo mundo, irmãos, participa desta dinâmica da oração. Todos oram por todos. Se no verso 4 deste capítulo é Paulo quem ora pelos filipenses, agora são os filipenses quem oram pelo apóstolo Paulo. E é por causa disso, então, que, auxiliado pelo Santo Espírito do Senhor, Paulo ele permanece com a sua mira apontada para o seu alvo, com a sua mira apontada para o seu objeto de desejo. E o objeto de desejo do apóstolo Paulo era a glória de Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o que ele escreve no verso 20. O apóstolo diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Viram o que está acontecendo aqui, irmãos? Embora Paulo ele estivesse realmente, conforme nós já vimos, persuadido da sua libertação futura, a sua maior expectativa na prisão não era ficar livre. Apesar da prisão do apóstolo Paulo, geralmente quando estamos em alguma situação desconfortável, nós oramos ao Senhor e desejamos de toda forma que o Senhor nos livre daquela situação. Esse é o nosso maior desejo quando estamos contra a parede. O apóstolo Paulo aqui, apesar de estar preso, a sua maior expectativa não era ficar livre, mas sim que Cristo fosse glorificado no seu corpo, conforme o apóstolo escreve, quer na vida, quer na morte. Então esse era o seu alvo. Era para isso que o apóstolo Paulo vivia diariamente, para a glória de Cristo Jesus. Esta verdade, irmãos, ela se torna ainda mais clara para todos nós quando acompanhamos o verso 21. O texto diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Realmente, irmãos, como diz um certo comentarista, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: independente do que me aconteça, o meu corpo será o teatro no qual se manifestará a glória de Cristo Jesus. Então, por tudo que nós vimos até aqui, irmãos, diante da pergunta, qual é o fim principal da existência do homem? Paulo tinha propriedade para responder: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Quais são então as aplicações, irmãos, que nós podemos tirar do que ouvimos dos versículos 18 ao 21? Primeiro, conforme já ouvimos também aqui hoje nas canções, nas aflições da vida, precisamos confiar que Deus fará com que tudo coopere para a sua glória e para o nosso bem. Diante das aflições da vida, precisamos confiar que Deus fará com que todas as coisas cooperem para a sua glória e para o nosso bem. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava em grandes aflições, mas ele decidiu continuar se alegrando. Foi isso que nós enxergamos no verso 18. Mas é necessário, irmãos, nós entendermos uma coisa aqui. Foi o apóstolo Paulo que, diante das aflições da vida, decidiu continuar se alegrando. E sabe por que é assim? Porque se alegrar em Deus diante das aflições da vida é uma decisão nossa. Somos nós, irmãos, quem decidimos diante das aflições, diante dos nossos vales escuros,
diante das pedras de tropeço que se deparam no nosso caminho, se nós continuaremos nos alegrando em Deus ou não. E veja, se alegrar em Deus diante das aflições, irmãos, não é colocar um mero sorriso no rosto, tirar uma selfie e postar no Instagram dizendo, está tudo bem. Não é isso. Decidir se alegrar em Deus, mesmo diante das aflições da vida, é o mesmo que escolher dizer, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder e é soberano e pode fazer com que esta situação difícil sirva para a sua glória e para o meu bem. Este, irmãos, é o real significado do contentamento cristão. Saber que Deus não perde o controle em nenhum momento da história da humanidade. Os irmãos lembram, por exemplo, do relato da vida de Jó, quando Deus permite que o seu servo seja afligido, diante daquelas aflições, diante dos vales sombrios que se depararam na sua família, a sua esposa tomou uma decisão, e a sua decisão foi a seguinte, ela disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Eis então, irmãos, diante do caos que se estabeleceu ali na família de Jó naqueles dias, a decisão da sua esposa foi, não confiarei na soberania de Deus. Mas ao ouvir isso, irmãos, Jó também tomou uma decisão. Ele disse, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Depois de dizer isso, Jó continuou decidido e disse o seguinte no finalzinho do livro de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. São duas decisões completamente opostas, a da esposa de Jó e a de Jó. Porque diferentemente de sua esposa, irmãos, diante do caos, Jó, ele decidiu confiar que o seu Redentor nunca perde o controle da história. Sendo assim, que diante dos nossos vales escuros, nós decidamos, irmãos, continuar nos alegrando em Deus, pois o nosso Deus, Ele sempre faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a sua glória. Outra aplicação que podemos tirar daqui, irmãos, e nós precisamos pensar nisso, é a seguinte: Cristo deve ser a centralidade da nossa vida. De fato, irmãos, isso parece ser uma frase clichê. Nós repetimos vez após vez, nós queremos que Cristo seja a centralidade do nosso culto, queremos que Cristo seja a centralidade da nossa vida, mas na prática isso quase nunca acontece. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi o que o apóstolo Paulo disse aqui no verso 21. Mas essa, irmãos, não deve ser a perspectiva somente do apóstolo Paulo, mas sim de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos nós, absolutamente, devemos nos envolver, irmãos, neste objetivo de vida. Como diz o pastor Augustus, não importa qual seja a nossa vocação, se você é um dono de casa, uma dona de casa, uma professora, uma faxineira, um motorista de aplicativo, médico, advogado, dentista, seja lá qual for a nossa profissão ou o que façamos na vida, você deve desejar que Cristo seja sempre glorificado na sua vida. Essa deve ser a razão da nossa existência. Era para isso que o apóstolo Paulo vivia. Viver para a glória de Deus, irmãos, não deve ser apenas uma frase bonita que sai dos nossos lábios, mas sim um desejo contínuo do nosso coração. E é por isso que novamente eu digo, que o Senhor nos ajude a pormos em prática o viver para a glória de Jesus Cristo. Então, irmãos, esta é a
primeira característica daqueles que vivem para a glória de Deus. Eles desejam que Cristo Jesus seja glorificado. Mas existe uma segunda característica, e nós veremos dos versículos 22 a 26, que aqueles que vivem para a glória de Deus desejam estar com Cristo. Seja na vida ou na morte, aqueles que vivem para a glória de Deus desejam estar com Cristo. Paulo, irmãos, ele aqui está prestes a ser julgado, conforme nós já ouvimos. Ou seja, por mais que o apóstolo Paulo realmente estivesse otimista enquanto ao futuro, como nós já vimos, ainda assim o apóstolo não pode ter certeza daquilo que lhe sobrevirá, porque somente Deus sabe do futuro. Sendo assim, irmãos, diante desta gangorra entre a vida e a morte, o apóstolo ele coloca na balança o que poderia ser melhor. O apóstolo Paulo aqui ele vai fazer uma escolha, ele coloca na balança o que é melhor, permanecer vivo ou morrer. É a reflexão que o apóstolo Paulo vai fazer agora. E claro, irmãos, nós não estamos falando aqui de uma ideia suicida. Não é a ideia de Paulo aqui, olha, eu prefiro morrer. Não, não é uma ideia suicida. Nós estamos falando, irmãos, de alguém que realmente estava preso. Estamos falando de alguém que estava nesta situação e esperava o resultado do seu julgamento, se sairia dali vivo ou morto. É por esta razão, irmãos, que Paulo ele começa a fazer a sua análise e ele começa a pensar primeiro sobre as vantagens de permanecer vivo. É a primeira análise de Paulo. Veja o que ele diz no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Veja, o apóstolo, irmãos, ele sabe que, embora a morte fosse uma possibilidade, o apóstolo sabia também que ele ainda tinha um trabalho por fazer aqui. Na verdade, irmãos, quando Paulo diz, olha, terei fruto do meu trabalho, o que ele está dizendo, em outras palavras, é que ele terá mais tempo para ganhar almas para o Senhor pelo ministério da palavra. O apóstolo Paulo, ele amava fazer isso, então, ele sabe, irmãos, que se fosse absolvido, se esse fosse o resultado ali do seu julgamento, ele aproveitaria cada ocasião, como ele sempre fazia, para proclamar o evangelho por toda parte. Como diz um certo comentarista também falando sobre esse texto, ele diz, andar com Deus e fazer a sua obra era a razão da vida do apóstolo Paulo. Andar com Deus e fazer a sua obra. Era nesta dinâmica que o apóstolo Paulo ele enfrentava e tinha perspectiva da sua vida. Então Paulo sabe disso. Ele sabe, irmãos, que foi comissionado para ser um embaixador do Senhor Jesus Cristo, um ministro da reconciliação, um cooperador de Deus. Então, depois de analisar, irmãos, as vantagens do que ele colheria, digamos assim, se ele permanecesse vivo, o apóstolo agora vai pensar um pouco sobre a outra possibilidade, a morte. E dentro, irmãos, desta tensão entre a vida e a morte, veja o que ele diz agora no verso 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Vocês perceberam aqui, irmãos, o que seria muito melhor para o apóstolo Paulo? Segundo ele escreve, para repetir a leitura, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A sua comunhão, irmãos, com Cristo Jesus era tão grande, que para ele, a morte seria muito melhor. Tendo em vista, irmãos, que a própria morte seria o instrumento pelo qual ele seria conduzido imediatamente para a presença do Senhor. É por isso que nós temos que concordar com John MacArthur quando ele diz: tudo que a morte pode fazer a um crente
é entregá-lo a Cristo. É o que John MacArthur escreve. Então, diante do terror da morte, porque o nosso maior inimigo é a morte, é o objeto que amedronta os homens, independente de onde eles estejam, todo mundo teme a morte. Mas a vitória de Cristo foi tão grande, que até a morte para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo Jesus para a salvação, não é um fim, mas o começo. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, e é por isso que esse era o desejo do apóstolo. Literalmente, ele queria estar com Cristo Jesus. No entanto, irmãos, quando se trata do serviço no reino de Deus, nem sempre o que nós desejamos é o melhor para a comunidade. Quando se trata do serviço no reino de Deus, nem sempre aquilo que nós desejamos é o melhor para a igreja de Cristo Jesus. Nem sempre. É por isso que veja o que diz o verso número 24. Apesar do desejo de Paulo de querer partir e estar com Cristo, ele diz: contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Notem, irmãos, que Paulo havia dito que morrer para ele seria lucro. Mas pelo que lemos aqui, não seria lucro para os seus irmãos. Pelo que lemos aqui, podia ser lucro para Paulo, mas não para os seus irmãos. E é neste sentido que Paulo não sabia o que pedir a Deus, como diz o verso 23. Ele estava pressionado dos dois lados. Diante desta gangorra entre a morte e a vida, o apóstolo estava pressionado sem saber o que iria escolher. Ele desejava partir e estar com Cristo, mas por causa dos irmãos sabia que era mais proveitoso ficar. Mas a pergunta é: por que seria, irmãos, mais necessário para Paulo permanecer no corpo? O que é que o apóstolo Paulo acrescenta na vida dos filipenses que faria com que ele escolhesse permanecer no corpo, ao invés do seu desejo de estar com Cristo, que seria muito melhor? Veja o que diz os versículos 25 e 26. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Verso 26. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Eis aqui, irmãos, a razão de Paulo querer continuar com eles, para o progresso e alegria na fé daqueles irmãos. Porque onde quer que o apóstolo Paulo estava, ou melhor, onde quer que o crente Paulo estivesse, as pessoas cresciam no amor pelo Senhor Jesus Cristo. Era assim que Paulo enfrentava a vida. Na verdade, era assim que ele encarava a vida. Então, quais são, irmãos, diante dos versículos 22 ao 26, as aplicações que nós podemos extrair para nós, para a nossa vida prática? Primeiro, eu lhe faço essa pergunta: o quanto as pessoas que estão ao seu redor crescem e progridem na fé por seu intermédio? Você já parou para fazer essa reflexão? O quanto as pessoas desenvolvem na sua carreira cristã quando estão com você? Segundo vimos, irmãos, a razão que Paulo tinha de permanecer com os filipenses, apesar do seu desejo de partir e estar com Cristo, não era outra, senão que por seu intermédio aqueles irmãos progredissem na fé. Por seu intermédio os irmãos amassem mais o Senhor Jesus Cristo. Era para isso que Paulo vivia. O apóstolo vivia, irmãos, uma espécie de constante discipulado. E por causa desse estilo de vida, ele realmente podia dizer aquilo que tantos de nós, infelizmente, não podem dizer: para mim o viver é Cristo. Esse não deveria ser apenas, irmãos, o estilo de vida do apóstolo Paulo, mas também o nosso estilo de vida.
A nossa presença, irmãos, no meio de todos aqueles que estão à nossa volta, deve servir para o progresso na fé dos nossos irmãos. Então está mais do que na hora, irmãos, de todos nós entendermos de uma vez por todas que a tarefa do discipulado não deve estar somente na responsabilidade do pastor da igreja, mas de todos os que foram chamados para a salvação. De fato, irmãos, nem todos foram chamados para serem pastores, isso é verdade, mas todos foram chamados para fazer discípulos. Todos os cristãos foram chamados para fazer discípulos. E isso é o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 28. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mas alguém, irmãos, diante de uma afirmação dessa, vão e façam discípulos. Alguém poderia parar e perguntar, mas o que significa fazer discípulos? Quais são as características de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus? Jesus completa e nos ensina sobre isso quando ele diz assim, olha, vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Isso é um discípulo. Quando fazemos a junção do que Jesus disse aqui, podemos concluir que um discípulo é alguém que obedece a Cristo Jesus. Isso é um discípulo. Sendo assim, irmãos, um discípulo é todo aquele que ama a obediência a Cristo Jesus. Um discípulo, ele progride no seu relacionamento com o Senhor. O progresso, irmãos, dos crentes na fé é importante, sabe por quê? Porque não progredir significa retroceder. E a vida cristã, irmãos, ele é um contínuo processo de progresso. Isso é a vida cristã. É o cristão estar sempre progredindo, ele avança, ele se estende, ele continua a crescer em Cristo Jesus. A vida cristã, irmãos, não é um ponto, ela não é estática, ela é um constante desenvolvimento até a maturidade. Sendo assim, o nosso modo de viver deve ser tal que as pessoas que estão ao nosso redor devem crescer em amor, devem crescer, irmãos, em conhecimento, devem crescer em plenitude de frutos e crescer em obediência ao nosso bondoso Salvador, Jesus Cristo. É deste tipo de discipulado que a igreja precisa, um discipulado onde toda a igreja está comprometida no desejo de imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para passarmos para a nossa segunda aplicação, quando a igreja se compromete em obedecer a Cristo Jesus, aí nós encontramos o verdadeiro significado do discipulado. Uma segunda aplicação que podemos tirar, irmãos, do que ouvimos nesse segundo ponto é a seguinte: todos os que estão em Cristo estão seguros na vida e na morte. Todos os que estão em Cristo, eles estão seguros, seja na vida, como Paulo disse, seja na morte. Irmãos, existe muita confusão em torno do assunto da morte. Alguns acreditam que quando uma pessoa morre, ela cessa a sua existência, simplesmente ela deixou de existir. Outros acreditam, irmãos, que as almas da maioria dos crentes é levada para o purgatório. E ainda outros acreditam, irmãos, e são da opinião de que nós não temos como saber nada sobre esse assunto. Ou que a morte, tanto dos crentes quanto dos ímpios, significa uma queda em um estado de inconsciência que durará até o dia da ressurreição. Mas parece que o apóstolo Paulo ele não concordava com nada disso. Paulo diz que morrer é partir para estar não no purgatório, não no estado de inconsciência, não no túmulo, ou em sucessivas reencarnações, não. Paulo disse que morrer é partir e estar com Cristo.
Isso significa, irmão, é isso que para Paulo significava o morrer. Morrer é partir e estar com Cristo. Segundo nós vimos, quando o cristão parte desta vida, ele se encontra imediatamente com o Senhor. Ou seja, irmãos, para todos nós que somos cristãos, a generosidade e o amor de Deus nos seguem até a glória. Isso é o que acontece para todos nós que cremos em Cristo. É como se dissesse assim, olha, tenham essa tranquilidade, filipenses. Em Cristo estamos seguros, seja na vida, seja na morte. E de fato, irmãos, essa era a teologia de Paulo. Falando sobre esta certeza no outro lugar, o apóstolo faz uma pergunta que é muito importante. Nós precisamos destacar essa pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Veja, diante do assunto da morte ainda, quem nos separará do amor de Cristo? Então, depois de fazer esta pergunta, irmãos, o apóstolo ele traz algumas razões que poderiam, se isso fosse possível, nos separar do amor de Deus. Ele traz alguns questionamentos diante dessa pergunta. Ele diz assim: será tribulação? Será angústia ou perseguição? Será fome ou nudez, ou perigo ou espada? Essas seriam possibilidades de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se isso fosse possível. Mas depois de dizer tudo isso, o apóstolo Paulo chega numa conclusão quando diz: para todos aqueles que confiam em Cristo, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte pode fazer isso. Eis aqui a segurança, irmãos, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que o cristão, ele não foge, irmãos, da vida, nem teme a morte. Pois na vida Cristo está com ele, e na morte ele estará com Cristo para todo o sempre. Então vimos até aqui, irmãos, que aqueles que vivem para a glória de Deus, a primeira característica deles é que eles desejam que Cristo seja glorificado. E a segunda característica é que eles desejam estar com Cristo. Agora, por fim, veremos que aqueles que vivem para a glória de Deus também desejam ver a unidade da igreja. Irmãos, como sempre aconteceu, o apóstolo Paulo ele continua preocupado com a forma de viver dos irmãos filipenses. A sua maior preocupação era com aquilo que nós conhecemos como conduta cristã, testemunho. Eis a maior preocupação do apóstolo Paulo quando ele pensava nos filipenses. Conduta cristã, vida com Deus, testemunho. Afinal, irmãos, como nós sabemos, a melhor arma contra o inimigo ou contra os ímpios que nos perseguem é viver uma vida piedosa. Essa é a maior arma contra qualquer inimigo. Por causa disso, o apóstolo, ele instrui os filipenses dizendo o seguinte, veja o que ele escreve nos versículos 27 e 28. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Verso 28. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês,
Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Irmãos, na instrução de Paulo aqui, nesses 2 versos, nós não podemos deixar passar despercebido que ele não escreve isso a crentes individualmente falando, como quem dissesse assim: olha, façam tudo isso, mas eu vou dizer para vocês, cada um por si. Paulo não escreve a crentes individualmente falando. Ele não diz, olha, façam desta forma, mas cada um por si. Não. A instrução de Paulo, irmãos, foi direcionada a todo o corpo de Cristo Jesus. Porque a igreja, irmãos, ela funciona comunitariamente e não individualmente. Dizendo isso em outras palavras, irmãos, a igreja é mais do que a vida particular de cada um de seus membros. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. É neste sentido, irmãos, que eu posso lhes garantir que a salvação, ela tem pelo menos 2 aspectos. É verdade que todos nós podemos dizer aquilo que todo mundo aqui já ouviu. A salvação é individual. Todo mundo aqui já ouviu isso. E de fato ela é. Porque cada um deve prestar contas das suas próprias obras. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a salvação também é comunitária. Pois ninguém entra no céu sozinho. É neste sentido que a salvação também vai ter este aspecto comunitário. O lembrete, então, que Paulo faz aos filipenses aqui, é mais ou menos assim: olha, vocês são cidadãos romanos, isso é verdade. Vocês querem defender a cidadania de vocês, ok. E vocês devem exercer a cidadania de vocês de forma digna. O conselho de Paulo para eles era esse: vocês devem exercer a cidadania de vocês de forma digna. No entanto, irmãos, é como se ele completasse a fala para os filipenses dizendo: olha, mas o que vocês jamais podem esquecer é que antes de serem cidadãos romanos, todos vocês são cidadãos do reino dos céus. O que Paulo está lembrando a eles é isso. Portanto, exerçam a cidadania de vocês não simplesmente de forma digna, mas sim de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. Existe uma diferença grande, irmãos, entre exercermos a nossa cidadania de forma digna e exercermos a nossa cidadania de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está lembrando a eles aqui é exatamente isso. Permaneçam firmes, não importa o que lhes aconteça. Vivam comunitariamente, ajudando uns aos outros na caminhada da fé. E para nos ajudar aqui, irmãos, a compreendermos melhor o aspecto da unidade na igreja, a unidade. Um certo comentarista diz algo que eu acho interessante compartilhar com os irmãos. E ele vai falar, irmãos, algo que nos fará entender o porquê que todos nós devemos prezar por uma vida digna do Evangelho de Cristo, enquanto vivemos em um mundo cheio de corrupção e impiedade. O autor ele escreveu assim: o nosso corpo é como um telescópio e um microscópio. Enquanto o telescópio aproxima o que está distante, o microscópio amplia o que é pequeno. Para o incrédulo, Jesus é pequeno. Outras pessoas e coisas são muito mais importantes do que ele. E ele completa dizendo: no entanto, ao observar o cristão passar por uma experiência de crise, o incrédulo deve ser capaz de enxergar a verdadeira grandeza de Cristo. O corpo do cristão é uma lente que torna o Cristo pequeno dos incrédulos extremamente grande e o Cristo distante dos incrédulos extremamente próximo. É para isso que deve servir o nosso corpo,
para tornar Cristo grande para aqueles que veem Cristo pequeno. O nosso corpo deve servir, irmãos, para isso, conforme o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, para a glória de Cristo Jesus. E note que o comentarista faz questão de dizer que quando nós passamos por situações de crise, eis a importância da piedade na vida cristã, irmãos. Mesmo em meio às muitas aflições que nós enfrentamos nessa vida. É por isso que eu não estou aqui para descobrir se você está enfrentando aflições ou não. Porque todo mundo enfrenta aflições. Não existe ninguém que possa levantar a mão e dizer, não, eu estou num momento tranquilo, não está acontecendo nada. Ninguém. Eis a importância então da santidade. É isso que Paulo os instrui quando diz que eles deveriam viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Afinal, a forma que nós enfrentamos as aflições desta vida diz muito acerca do Deus que nós cremos. A forma com que nós nos deparamos, quando nos deparamos com as aflições desta vida, a forma que nós respondemos às aflições, diz muito sobre o tamanho do Deus que nós cremos. É diante das aflições, irmãos, da vida, que a nossa fé é provada. É por isso que Paulo não tem dúvidas quando está tratando sobre isso com os irmãos filipenses. Veja o que ele coloca nos versículos 29 e 30. Ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Quais são então, irmãos, as aplicações que nós podemos tirar do que ouvimos aqui? Primeiro, tratando sobre esse aspecto da unidade na igreja, é importante sabermos que a salvação é tanto individual como comunitária. A igreja, irmãos, ela não é igreja sozinha. A instrução de Paulo aqui não foi direcionada a crentes individuais, como nós já ouvimos. Como quem dissesse, olha, cada um por si. Não. A instrução de Paulo foi para todo o corpo, toda a igreja. É verdade, irmãos, que a salvação ela tem esse aspecto pessoal. Pois nós acreditamos, irmãos, na doutrina da eleição. Por um ato da graça soberana de Deus, Ele escolhe individualmente aqueles que serão salvos, regenerados, justificados pela fé em Cristo e santificados ao longo das suas vidas. No entanto, para falar bem da unidade da igreja, nós precisamos, irmãos, pensar que a salvação também tem seu aspecto comunitário. Como corpo de Cristo que somos, todos os crentes são unidos pela fé e pela obra do Espírito Santo. É por causa disso, irmãos, que a vida cristã, ela não é vivida isoladamente, mas em comunhão uns com os outros. Portanto, somos sim responsáveis uns pelos outros. Sabe aquela ideia de alguém que chega para a gente e fala assim, olha, eu não devo satisfação da minha vida para você. Isso não se encaixa no que diz respeito à igreja, ao povo de Deus. Porque nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Sendo assim, o que devemos fazer? Primeiro, devemos encorajar uns aos outros. Devemos exortar uns aos outros. Devemos cuidar uns dos outros para que o crescimento espiritual aqui na igreja de Mamanguape seja sempre coletivo e nunca individual. É aqui, irmãos, na reunião dos santos que a igreja de Deus é reunida, aqui em Mamanguape, para que vocês possam cantar louvores a Deus em espírito e em verdade uns com os outros. Para que todos vocês possam receber os sacramentos em união uns com os outros. E para que todos vocês também possam ouvir a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade,
para a edificação de toda a igreja. É este o aspecto comunitário da salvação. Ninguém entra no céu sozinho. Não tem individualidades na igreja. Deus salvou o corpo de Mamanguape e não simplesmente pessoas individualmente falando. Uma segunda e última aplicação, irmãos, podemos tirar para finalizarmos. É a seguinte: também falando sobre unidade na igreja. Na verdadeira igreja do Senhor, não há espaço para individualidades, pois a igreja anda comunitariamente. É assim que deve andar o povo de Deus, comunitariamente. Não é à toa, irmãos, que em quase todas as partes da Escritura, nós enxergamos a expressão uns aos outros. Já perceberam isso? Quando estamos lendo a Escritura, vez por outra, nos deparamos com essa expressão, uns com os outros. Porque essa ideia é repetida, irmãos, enfaticamente. Porque a igreja é um corpo onde todos se servem. É exatamente por causa disso que a ideia dos desigrejados logo cai por terra. Porque ninguém pode ser igreja sozinho. Isso não pode acontecer. Porque a igreja é o local, irmãos, onde todos servem a todos, com o objetivo de glorificar Cristo Jesus. A igreja é e sempre será um corpo cujo cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando essa unidade, irmãos, não existe na igreja, logo essa igreja está fadada ao fracasso. Quando existe individualidade na igreja, quando a individualidade reina na igreja, logo nós entraremos naquilo que Paulo chama de obras da carne, quando ele escreve aos Gálatas. Mas o que acontece, irmãos, quando uma igreja é individualista? O que acontece quando uma igreja é uma constante guerra para saber qual é o ministério maior, quem é que leva mais pessoas? O que acontece numa igreja dessa? Nas palavras de Paulo, o que acontece é isso: inimizades, ciúmes, ira, discórdias, dissensões e facções. Pasmem, é possível que isso aconteça naquelas igrejas individualistas, igrejas que não pensam comunitariamente. Isso acontece. E é isso, irmãos, que nós devemos evitar, porque essas igrejas estão fadadas ao fracasso. Por isso que o serviço comunitário aqui na Igreja Presbiteriana de Mamanguape continue seguindo o exemplo do que Paulo disse aos Efésios, no capítulo número 4, versículo 11, 12 e 13, quando ele diz: e Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E qual é a finalidade? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que deve acontecer aqui. Então eu quero concluir, irmãos, este sermão dizendo o seguinte: somente quando desejarmos que Cristo seja glorificado, somente quando desejarmos estar com Cristo, somente quando desejarmos, irmãos, a unidade da igreja, estaremos prontos para responder: o fim principal da existência do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.